Ah, Dando continuidade ao vídeo tutorial, a gente vai entrar na questão das estratégias gamificadas, né? Quando a gente fala de gamificação, a gente está falando de um universo muito amplo. Então, existem muitas linguagens ali, existem muitas estratégias, né? Para essa sequência didática, considerando o tema, a abordagem e a faixa etária, que aí também é muito importante, e o local também, a gente escolheu algumas estratégias, tá? Para engajar os educandos junto ao tema e à abordagem. Então, a primeira, se não aí a crucial, tá? A estratégia é desvendar a identidade do animal. Então, vai ser apresentado para o educando um desafio, né? E aí a apresentação vai depender muito da linguagem do educador junto à turma, da faixa etária da turma, porque são anos iniciais, né? E aí do próprio local, né? O que a gente propõe é que seja aí projetada para a turma uma inquietação, seja a inquietação de um animal precisa de ajuda, nós precisamos descobrir como ajudá-lo, ou então um animal bem curioso, um animal diferente e a gente precisa conhecê-lo mais, enfim, existem N aí formas da gente engajá-lo. É muito difícil também eu aqui sugerir uma forma, porque cada turma é uma turma. Mas uma estratégia muito importante dessa sequência é logo de cara não evidenciar o animal. Então o animal ele vai ser logo no início tendo aí a identidade oculta, né? É uma estratégia que a gente trabalha geralmente muito em jogos de quiz de conhecimento, enfim. E dentro dessa sequência, a gente vai projetar para a turma uma possibilidade de desvendar passando por muitas etapas. Muitas que eu falo não é nem questão de quantidade, mas é de significados, né? Então são muitos significados que a gente procurou propor nessa sequência. Então, o educador pode considerar a descoberta, né, após as atividades, diversos nomes para esse animal. Até onde os alunos poderão chegar? Pode ser que ele chegue ao final na onça parda, ou na sussuarana, ou no leão do baio, ou na onça vermelha, na puma com colo. Tudo depende muito da região do Brasil, né? Então, por exemplo, aqui no meu município, ela é muito conhecida como a sussuarana, né? Mas tem lugares, por exemplo, que ela é conhecida como onça vermelha. Né? Então é um animal muito bem distribuído, não só no Brasil, mas como na América. Então você vai ter aí muitas nomenclaturas para o mesmo animal. E isso é muito bom, porque trabalha-se a regionalidade, como a comunidade, o estado vê o animal, e desvendar a identidade passa a ser mais construtivo, né? Outra estratégia que é muito importante para a descoberta da identidade são os enigmas. Foram criados 3 para essa sequência, tá? E o enigma é que vai trazer também essa inquietação. Então, tudo na gamificação é muita questão de como vamos apresentar. E esse feeling vai muito dentro do cotidiano, né? A forma com que eu apresento o enigma pode não ser tão atrativo para alguns educandos de uma realidade diferente, de uma faixa etária diferente. Então, considere não só a proposta de desvendar a identidade como a apresentação dos enigmas, de forma
muito pessoal, né? De forma que cada cotidiano vai te dizer muito como você vai apresentar. A gente sugere que o enigma seja exposto no começo da atividade, né? Para que eles já comecem aí a mentalizar formas, até mesmo hipóteses. E isso é bom nessa experiência. Trazer hipóteses, trazer essa inquietação deles, essa inquietação mental. Formas de como chegar, né? Então você tem 3 enigmas propostos para essa sequência, né? A primeira, ela vai tratar, e aí vocês vão ver muito nas atividades, começar a entrar um pouco no drama, né? Dessa relação da fauna e da flora. A segunda é como a gente pode ver esse drama. E a terceira é a vivência do animal dentro desse drama. Então, as atividades elas vão muito se pautar na ideia de cada enigma. É interessante a gente ver isso. Mas, Ana, vamos supor que eu acho que o Enigma 1 tá muito fácil para minha turma. Ou o Enigma 2. Tudo é questão de adaptar. Sintam-se à vontade. De repente, vocês possam até mudar a ordem ou possam mudar a forma. Tudo é uma questão de utilização dentro do cotidiano do educador. Então, sintam-se à vontade em adaptar, em criar possibilidades. E não se esqueça de me dar esse feedback, porque é muito importante para mim. Bom, outra estratégia gamificada que a gente escolheu, além de desvendar a identidade da criação dos 3 enigmas, a gente vai ter, porque na gamificação, se tratando do universo game, é muito importante a gente entender as recompensas. E muitas vezes as recompensas não são palpáveis e às vezes são palpáveis, mas trabalhar a questão da recompensa de forma construtiva é um desafio e tanto, né? Então, desvendar a identidade é uma conquista, né? Desvendar o enigma é uma conquista. O quebra-cabeça, ele vem como uma recompensa mais pontual no progresso do educando, né? Nos games, para a gente entender esse universo, nos games você tem feedbacks e recompensas muito pontuais em cada estágio, né? Em cada partida. Então, eu procurei trazer essa quebra na experiência para uma recompensa pontual também. Então, o quebra-cabeça vem para esse objetivo, né? Então, a cada final de atividade, o educando vai receber uma peça do quebra-cabeça correspondente à imagem do animal. Eu sugiro trabalhar com uma ordem, seja por cor, por numeração, considerando o nível de dificuldade. Então, vamos supor, o nível 1, tá? O quebra-cabeça 1 é quase impossível, né? O educando saber o que tem ali, a não ser folhas e galhos. O 2, você já tem um rabo ali, né? O 3 é impossível, né? Mas vai ter educando que dependendo vai achar que é uma outra espécie de felino, né? É importante a gente poder trabalhar essas questões também. A onça parda, ela é muito confundida, a nomenclatura principalmente com outros felinos. Isso é interessante nessa atividade, né? Nessa proposta do quebra-cabeça. É defini-la não só como nomenclatura, mas também enquanto imagem, enquanto vida, né? É importante. Bom, você vai ter aqui o PDF do quebra-cabeça como sugestão, nada que impossibilite de você utilizar um que você ache mais pertinente, tá?
Uma parte importante que vai funcionar como conquista e também como conhecimento são as pistas. As pistas é uma outra estratégia que a gente está trazendo para essa sequência para funcionar justamente como fonte de conhecimento sobre o animal. Então, a gente sugeriu trabalhar com informações sobre dieta alimentar, características e habilidades do animal, né? Então, ao término das atividades, além de uma peça do quebra-cabeça, ele também pode escolher entre dieta alimentar, características ou habilidade. Então, é muito importante o educador mediar o que ele vai disponibilizar, né? A gente traz aqui até sugestões de informações a serem disponibilizadas para o educando. Então, aqui você tem dieta alimentar, características. Eu sugiro que nunca dê, por exemplo, característica física junto com habilidades, ou junto. É sempre bom dosar, para a experiência não estar nem tão fácil e nem tão difícil. A gamificação, ela é muito difícil de administrar e ao mesmo tempo construtivo, é exatamente isso. Porque você precisa tornar a experiência não tão difícil, mas também não tão fácil. Porque essas duas polaridades podem fazer o educando se desestimular. E essa não é a nossa intenção, né? Então, dosar para dentro do seu cotidiano, a faixa etária que você tem essas informações ao final de cada atividade é muito importante. Então, você vai ter aí como estratégias nessa sequência a descoberta da identidade do animal, né, que vai fundamentar toda essa engenharia, os enigmas, as pistas, né, que serão informações e também recompensa, e o quebra-cabeça, né? Então, essa engenharia vai ser muito importante para a gente conseguir inserir nas atividades. Mas, Ana, eu posso inserir no começo das atividades, no término das atividades, os enigmas? Tudo vai depender de como você vai se sentir mais à vontade em trabalhar com as crianças, né? A gente sugere que seja de uma forma, mas isso não é uma lei, não é obrigatório. É sempre, a gente precisa trabalhar, né, com formas, até porque a gente está trabalhando com humano, então o humano é sempre imprevisível, né? Então, gente, é muito importante, antes da gente conseguir aplicar essa sequência, entender essa engenharia. Então, a gente tem aí um tema e uma abordagem. A abordagem, ela foi tratada, né, significada por meio da gamificação. E quando a gente fala de gamificação, a gente precisa considerar quais estratégias a gente vai utilizar para gamificar, né? Não é qualquer estratégia. Se, por exemplo, eu tenho uma turma que já tem uma dificuldade social muito grande entre si, né? Uma falta de solidariedade, etc. e tal. Então, não vou trabalhar com estratégias que vai ressaltar a competitividade, né? Mas sim trabalhar a cooperatividade. Então, foram estratégias aí pensadas sobre uma lógica, e elas podem ser utilizadas, né, diante de um cotidiano de forma diferente, mas a gente sugere aí que seja sempre de forma significativa. Isso é o fundamental.